Equipes da DIG esclarecem homicídio de homem espancado no Terra Nova. Um dos acusados foi preso. A mulher do homem morto também foi apontada como envolvida no crime e está foragida. Hoje, 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra. A data, que era celebrada apenas em algumas cidades do Brasil, agora passou a ser feriado nacional. Em Rio Claro, espaços, além de documentos, retratam histórias de luta e superação da população negra. O arquivo também disponibiliza de outra fonte documental, que são as fotografias. Nesta escola, o respeito e a aceitação da identidade são trabalhados com os alunos para combater o preconceito e o racismo. Muito feio o racismo de hoje em dia. Apesar disso, o levantamento mostra que, mesmo com os avanços, ainda é preciso aprimorar a implementação da lei, que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas. Hoje é quarta-feira, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e esse é o Rio Claro Notícias, que já está começando. Olá, boa tarde. Nós começamos falando do trabalho de equipes da Delegacia de Investigações Gerais de Rio Claro, a DIG, que esclareceram um dos homicídios registrados em Rio Claro, o do homem que foi espancado na região do Jardim das Nações, no bairro Terra Nova. Inclusive, a polícia prendeu 2 dos envolvidos. Um deles é menor de idade, tem 17 anos. Segundo as investigações, ele participou dando chutes no rosto e pauladas na vítima. O menor foi apreendido, admitiu a prática dos fatos, alegando que foi defender uma mulher. O adolescente foi encaminhado para a Fundação Casa. O outro acusado, de 22 anos, foi detido pelos policiais da DIG. A princípio, ele comandava o espancamento. Ele se manteve em silêncio, não deu declarações à polícia para se defender. Ele vai permanecer preso em Rio Claro, cumprindo prisão temporária até que as investigações sejam encerradas. E não parou por aí. A esposa do homem morto também é apontada nas investigações e está foragida. Vamos relembrar o crime que foi registrado na madrugada de 27 de outubro. Ralferson William Santos Penchina, de 36 anos, foi morto após ser espancado. Segundo as informações do boletim de ocorrência, a mulher dele relatou que os dois retornavam da casa de amigos. Ele estaria sob efeito de drogas e a agrediu. Populares que estavam na rua tentaram intervir e teriam começado então uma briga generalizada com o homem. Ela teria deixado o local e ido para casa, e só na manhã do outro dia ficou sabendo que o corpo do marido havia sido localizado em frente ao condomínio onde moravam. Mas a polícia aí iniciou as investigações e inclusive apreendeu um celular. E a mulher acabou sendo identificada em um dos vídeos gravados durante o espancamento. As equipes da DIG continuam com o trabalho para identificar outros possíveis envolvidos e, como eu destaquei, a mulher segue foragida. E agora um alerta: a população deve ter cuidado com um novo golpe que criminosos estão tentando aplicar e envolvendo o Detran. Eles enviam mensagens falsas se passando pelo órgão, alegando processos de suspensão ou cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Mas o Departamento Estadual de Trânsito alerta que as mensagens são fraudulentas, incluem links que direcionam para sites falsos, simulando o sistema do governo federal. Os sites então solicitam dados pessoais dos usuários, exibem supostas infrações de trânsito e oferecem opções para regularizar a situação, muitas vezes com formulários ou boletos fraudulentos. Então, o Detran salienta que não envia comunicações por SMS, e-mail ou ligação. Todos os processos e notificações oficiais são enviados exclusivamente por correspondências identificadas pelos Correios ou também publicados no Diário Oficial do Estado. Quarta-feira de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, porém sem previsão de chuva.
Em Rio Claro, mínima de 18, máxima de 30 graus. Em Corubataí, a mesma oscilação, mínima de 18, máxima de 30. Já em Santa Gertrudes, as temperaturas oscilam entre 19 e 31 graus. E a seguir a gente fala do Dia da Consciência Negra. Nesta escola em Rio Claro, atividades são realizadas para valorizar a identidade desta população. Eu volto já. Descarte seu lixo corretamente. Materiais recicláveis devem ser descartados em locais corretos. E para isso, a cidade de Rio Claro conta com 8 ecopontos. Eles estão localizados nos bairros Cervezão, Jardim São Paulo, São Miguel, Inocope, Jardim Figueira, Jardim das Palmeiras e nos distritos de Ajapi e Assistência. O horário de funcionamento de segunda a sexta é das 8 horas da manhã às 8 da noite. De sábado, das 8 às 5 da tarde. E no domingo, das 8 ao meio-dia. Descarte consciente. Faça a sua parte e ajude a preservar o nosso meio ambiente. Jogue lixo no lixo. Viva essa ideia. Apoio Fundação Claré. Novembro Azul. O mês e a cor mudaram, mas a importância ainda é a mesma. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre a população masculina, afetando 1 em cada 7 homens ao longo da vida. Quando descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Por isso, a prevenção é o melhor remédio. Mantenha hábitos saudáveis, procure seu urologista e faça os exames necessários. Campanha Novembro Azul. Realização TV Claré e Claretiana FM. Claretiana FM 106,5, 19 anos no ar. Tudo de bom para você. Olá, querido irmão, querida irmã, eu sou o Padre José Heitor, sou missionário claretiano e estou à frente da Prefeitura de Apostolado da província claretiana do Brasil. Hoje eu venho fazer um convite todo especial para você que faz parte da nossa família claretiana. A missão que nos foi confiada vai além dos muros dos nossos colégios, dos limites das nossas paróquias. Ela se estende às periferias, a lugares onde estamos presentes com obras sociais que transformam vidas, levando dignidade, esperança e, sobretudo, o amor de Deus a muitas pessoas. Nesse momento, precisamos da sua ajuda para continuar essas obras da missão claretiana. O apoio de cada um de vocês, através de doações, seja qual for o valor, é fundamental para que possamos seguir adiante com esse trabalho tão importante de salvar as almas, como queria e sonhava Santo Antônio Maria Claré, resgatando a pessoa humana na sua totalidade, o ser humano integral. Você pode nos ajudar doando diretamente pela chave Pix solidariedade@claretianos.com.br. Anotou? Repetindo mais uma vez, solidariedade@claretianos.com.br. Contamos com você, com a sua solidariedade, com a sua generosidade, com o seu coração missionário. Juntos, nós podemos salvar muitas vidas, nós podemos resgatar muitas pessoas e que o bom Deus te recompense com ricas graças e bênçãos. Você, com a sua doação, também é um missionário. Estamos de volta e para falar sobre o dia de hoje, que é o Dia da Consciência Negra, data para refletir e valorizar a população negra que tanto contribuiu e contribui para a história e desenvolvimento do nosso país. Mas um levantamento sobre a educação étnico-racial no Brasil mostra que, apesar dos avanços, ainda é preciso aprimorar a implementação da lei que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas.
Isaac é aluno do ensino médio em uma escola pública de Brasília. Atualmente, ele participa de um projeto com mais de 1.000 estudantes que busca dar visibilidade aos trabalhos pedagógicos com temáticas das culturas africana e indígena. Mas ao longo de sua vida escolar, já enfrentou situações de racismo. Na minha infância, a minha mãe não gostava muito de eu ter o cabelo alto, muito grande, por causa de comentários que acontecia na minha escola, no fundamental. E então ela sempre decidia deixar no degradê um corte baixo, que é o mais comum que acontece hoje em dia. Para saber como está a implementação da lei de 2003, que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas, o Ministério da Educação fez o levantamento com a participação de todos os estados e quase todas as secretarias municipais de ensino. A ideia é fazer um diagnóstico das ações atuais e fortalecer áreas mais fragilizadas. Em 2 anos, o questionário será aplicado novamente. Houve muitas ações ao longo desses 21 anos. Então, os estados e os municípios, eles produziram ações, implementaram ações voltadas para a implementação da 10.639. A questão é que, ao longo desses 21 anos, talvez, inclusive, pela ausência de uma coordenação federativa mais forte, seja do Ministério da Educação em relação aos entes federados, seja em relação aos entes, quando você observa dados mais estruturantes, aí você percebe que tanto os municípios quanto os estados, eles conseguiram ter uma implementação mais frágil. Para mim, a cultura afro, na verdade, ela é uma luta, ela é uma batalha, porque desde sempre tentaram reprimir a nossa cultura, de muitas formas pelo mundo todo. Mas, apesar de tudo, a gente luta todo dia a gente faz uma batalha e a maioria das vezes a gente ganha. Mas olha, por aqui em uma escola de Rio Claro, a lei tem sido cumprida, mas não por obrigatoriedade, viu? E sim para valorizar principalmente as crianças e sua identidade. Vamos ver o que é desenvolvido. No mês da consciência negra, a sala de aula se transforma ainda mais em um espaço de acolhimento, aprendizado e celebração. Por aqui, a professora Janaína conduz um trabalho que vai além da educação. Ela busca resgatar a identidade e valorizar a beleza da cultura negra, refletindo diretamente na autoestima dos alunos. Nós começamos a perceber que as crianças elas traziam algumas deficiências, algumas dúvidas, algumas situações de conflito mesmo, quanto à origem dela ou como foi o processo de escravidão, o que isso resultou. Então, às vezes a gente trabalhava alguma coisa ou algum tema nesse assunto e ficava uma lacuna, e eles mesmos traziam. E também o tema gerador principal foi a própria questão do preconceito. O preconceito entre as crianças, o preconceito vivido na rua, dentro da escola e o preconceito social. Então, houve uma conversa entre nós professoras e resolvemos estar trabalhando esse sentido para diminuir o preconceito e para que eles tivessem consciência do preconceito e de quem eles são. Então, seria realmente a consciência da identidade. Entre histórias e reflexões, o objetivo é claro: fazer com que essas crianças se reconheçam, compreendam o seu valor e desafiem o preconceito. Eu acho que o grande ponto é começar pelo reconhecimento delas. A maioria das crianças não se reconhece negra. Então a gente vem fazendo um trabalho já de alguns anos, há mais de 3 anos, para a identidade da criança e para elas saberem a importância que elas têm na sociedade. Então a gente busca muito isso. E eu acho que o grande diferencial desse ano é trazer para eles o valor que as pessoas têm, porque sempre se valoriza nos livros de história a parte ruim. Então a gente está trazendo agora a parte boa, quanta conquista que eles já tiveram e quantas pessoas importantes foram passando por esses anos e não são valorizadas. A troca acontece principalmente em rodas de conversas, e são nesses momentos que as crianças compartilham suas histórias, refletem sobre suas vivências e aprendem a lidar com os dilemas que enfrentam diariamente. Sempre na roda de conversa, então a gente traz o tema gerador, que seria o preconceito, a própria escravidão, o sofrimento, aquilo que me atinge. Ou já houve situações de assim da criança falar que sofreu preconceito mesmo, tanto dentro de casa, ou uma palavra que ela ouviu, ela vem perguntar. Então são essas as atividades relacionadas a eles, mas dentro da roda da conversa, na discussão, na oralidade.
Não é segredo que em muitos lugares a beleza e a cultura negra ainda sejam apresentadas de formas inferiorizadas e estigmatizadas, reforçando o preconceito. Mas aqui neste espaço a busca é pela valorização. Ao adentrar a realidade das crianças que vivenciam dilemas em seu dia a dia, justamente por conta da questão racial. Nós aprendemos muitas coisas novas sobre os negros, a consciência negra, que antigamente os escravos sofriam bastante, eles não conseguiam nem sair, e as crianças antigamente tinham que cuidar das criancinhas, e os grandes tinham que servir os brancos, eles achavam que eles eram melhor que o outro e diferente do que os outros. E também isso daí é muito errado, fazer coisa errada com os outros, que não gostam de fazer com você, não gosta que faz com o outro. É muito bom, né? Aprender as coisas, muito feio o racismo de hoje em dia. E tem que valorizar as pessoas. Muito bom, só que tem ainda as pessoas que falam sobre o racismo e ainda zoa, não aprenderam. Então, quando você vai xingar alguém, pense no próximo o que ele vai sofrer. Apesar dos avanços, ainda persistem alguns desafios. Contudo, o trabalho contínuo vem promovendo um maior respeito e conscientização entre as crianças. Trabalho esse que vai além das paredes da escola e planta sementes de respeito e empatia, ajudando a construir uma sociedade mais justa e acolhedora. Apesar de todo o trabalho, a gente ainda tem um pouco de racismo na própria escola. Entre as crianças negras mesmo, isso às vezes acontece. Mas a gente tem notado que tem melhorado muito o respeito entre eles. Isso é muito importante. A gente consegue perceber o desenvolvimento deles a partir do momento que acontece uma situação de conflito, seja ela de preconceito, seja ela de agressão física, ou seja ela mesmo racial. Quando a gente busca os conhecimentos que foram desenvolvidos, o que nós conversamos sobre isso? Como você sente isso? Como a outra pessoa vai sentir isso? Então, nesse contexto do crescimento mesmo, da conscientização. A educação voltada para a consciência negra busca transformar essas crianças e incentivá-las pela busca de uma sociedade mais justa e igualitária. Atividades como essas são essenciais para o desenvolvimento da identidade e para a promoção do respeito e da valorização cultural. Parabéns às professoras e também à escola por esse trabalho lindo que, como você viu, é obrigatório, mas ali é desenvolvido com todo amor e carinho aí, preservando a identidade dessas crianças principalmente. E a seguir, você vai saber da referência da população negra em Rio Claro, inclusive documentos preservados no arquivo que auxiliam pesquisadores e também contribuem para ações de reparação.
Já estamos de volta e o Dia da Consciência Negra é feriado nacional pela primeira vez. A data entrou no calendário oficial em 2011, mas era considerada feriado apenas em algumas cidades do Brasil. E somente no ano passado que o Congresso Nacional aprovou a lei para o dia ser comemorado em todo o país. E em Rio Claro, a população negra tem uma grande representatividade e documentos preservados no arquivo público contribuem para a reparação histórica. A memória da resistência e das contribuições da população negra estão presentes em cada canto de Rio Claro. Do passado ao presente, esses espaços guardam histórias de luta e superação, que hoje, no Dia da Consciência Negra, ganham ainda mais significado. Consciência Negra é um momento que nos convida a olhar para o passado, reconhecer a resistência e principalmente celebrar as conquistas da população preta. Aqui em Rio Claro nós temos o Arquivo Público, que é o lugar onde se guardam essas memórias de resistência e de pertencimento. Eu tô aqui com a Mônica, que vai explicar um pouquinho melhor pra gente e mostrar quais são os documentos, o que nós temos aqui da comunidade preta. Mônica, explica melhor pra gente, mostra um pouco pra gente o que nós temos aqui. É sempre importante lembrar que o arquivo ele custodia aqueles documentos que foram produzidos no âmbito do poder público, então eles comprovam essas atividades, mas eles também têm um potencial informativo que vão permitir com que o pesquisador faça esses recortes temáticos. Então, em relação à comunidade negra, por exemplo, eu vou te mostrar aqui 2 documentos que nós temos, que são fontes primárias que permitem reconhecer, nesse caso, por exemplo, que o escravo Benedito, de 90 anos, né, que ele era de cor preta, ele foi casado, então tem a questão dos filhos, né? E é uma maneira de reconhecer a existência dele, né? Nós sabemos que alguns escravizados não têm o registro de nascimento, mas nós temos outro conjunto documental aqui, que são as certidões de óbito, que permitem identificar a morte dessas pessoas, né? O arquivo também disponibiliza de outra fonte documental, que são as fotografias. Nós temos esse exemplar físico aqui do Clube Recreativo Tamoio, né, que foi, eles ganharam o prédio no final da década de 50 e construíram essa sede no final da década de 60. Nós temos algumas fotos em meio digital, onde a própria comunidade ergueu os tijolos, né, desse espaço e que hoje ele retomou as atividades com uma programação bastante intensa. Em relação aos tamoios também, nós temos esse trabalho que está publicado numa das revistas do arquivo, então é um trabalho fruto de pesquisa na documentação e que orientou a redação desse artigo, que está na revista do arquivo, né, que é uma publicação, onde a gente faz a difusão desse material. Outro documento importante que o arquivo tem também é essa implantação, essa publicação que trata da implantação da Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino das relações étnico-raciais nas escolas públicas municipais, né, no caso, está sendo aplicado aqui. O arquivo também disponibilizou para as crianças, né, para as escolas públicas municipais, esse jogo que é feito com material do arquivo, com imagens relacionadas à comunidade negra e com algumas palavras que ajudam a professora a desenvolver um diálogo em sala de aula, né? Outro material importante que o arquivo também produziu é o material que está no YouTube hoje, né, que são do portal Memória Viva, que são entrevistas com pessoas da comunidade negra, onde vão trazer todas as questões que você falou, dos hábitos, né, dos usos e costumes, de questões representativas daquela comunidade, e a conversa griot também, que ela também traz essas memórias das comunidades tradicionais, né? Então, para a gente isso é muito importante. O arquivo não tem a função de fazer a pesquisa, mas o arquivo ele trabalha essa documentação para dar acesso ao pesquisador, para que ele revele situações de invisibilidade, como a gente sabe que isso acontece, né? Mas que principalmente nos ajudem a ter argumentos, né, consistentes para essas ações de reparação.
Esse documento está num conjunto documental que é maior, né, que são os processos criminais, e ele traz especialmente uma reivindicação de 19 escravos que vieram dar conta ao delegado de polícia que os direitos dito costumeiros não estavam sendo respeitados, né? Então ele vai dizer da questão do trabalho de sol a sol, ele vai reivindicar que ele gostaria de um tempo para a família. Então são questões que a gente vê que era relacionada a essa população escravizada e que esse documento reflete isso. Então não cabe a nós do arquivo fazer essa interpretação, cabe a nós disponibilizar essa fonte, né? Ajudar nessa leitura, que é uma leitura manuscrita, né? Que exige uma técnica especial, que é a paleografia, mas disponibilizar para o pesquisador, né? Trabalhar esse assunto e dar visibilidade, revelar, né? Essas questões todas. O Dia da Consciência Negra foi criado para relembrar a luta contra a escravidão, celebrar a cultura e as contribuições da população negra, além de refletir sobre as desigualdades que ainda persistem. A data homenageia Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência negra no Brasil, e reforça a importância de preservar as memórias que reconheçam essa história de luta e resiliência. É interessante a gente pensar que nesse ano do Dia da Consciência Negra, a gente vai ter uma série de eventos que estão sendo organizados, né, na comunidade ou no poder público, representativo desse dia. Então, isso também vai virar um arquivo. Então, é importante a gente observar que no arquivo histórico, né, público histórico, nós temos essa documentação que foi produzida num tempo que não é o nosso, mas hoje mesmo a gente está produzindo. Então, os movimentos de resistência, né, de enfrentamento de questões tão importantes e relevantes, eles acontecem, devem acontecer, né, cotidianamente. Então, isso também já é um registro e que pode vir aqui para o arquivo mediante doação, né, da própria comunidade. A contribuição da população negra em Rio Claro vai além das memórias de resistência. É presença viva na cultura, na força de trabalho e na construção da identidade do município. Apesar das lacunas históricas, o resgate dessas narrativas ajudam a reconstruir a participação essencial de quem lutou e continua lutando por direitos e espaço. A gente sabe que essa participação ela é extremamente relevante. O que nós não temos são documentos que representem essa participação, né? Então a gente sabe que a escrita da história ela acaba sendo seletiva, mas por meio de outros complementos, como a história oral, que a gente tem aqui nos depoimentos, a gente consegue reconstituir um pouco dessas contribuições, né, que foram, sem dúvida, essenciais. Os registros preservados no arquivo público não apenas contam histórias do passado, mas também mostram que a resistência e a luta por reconhecimento da comunidade negra continuam vivas e que o Dia da Consciência Negra é um marco para celebrarmos essas conquistas e avançarmos juntos. É isso, e todo esse material pode ser consultado no Arquivo Público Municipal, que fica no NAM. E nós vamos ficando por aqui, estamos de volta na segunda edição, às 10 da noite. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais e no portal tvclaré.com. Nós estamos de volta na segunda edição, eu espero você. Uma ótima tarde, até lá. Tchau, tchau.